não lhe contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado ao Senhor como nazireu, desde que era criança, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governantes dos filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Fala aqui que Dalila ela continua insistindo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E uma hora ele falou. Se ele tivesse abandonado Dalila na primeira vez que ele viu que aquele lugar ia fazer ele cair, era mal para ele. Posso falar uma coisa que eu estava no programa, essa semana eu recebi, bem se encaixa certinho esqueci o nome. É tipo, quem já viu aquela história, varrer, a pessoa vai varrendo e vai de seu pé. Vai falar que não casa mais. Aí vai encaixar certinho no que o nome falou, tipo, a gente vai casar com Jesus Cristo, é pra gente casar com Jesus Cristo. Aí o diabo vem com uma vassoura, querendo varrer a gente pra gente cair pro pecado, Aí vai cair igual que você falou, sanção. Tipo, qual é o nome da mulher mesmo? Dalila. Tipo, aí é o diabo, querendo varrer aí, querendo tirar tirar de sanção. Aí teve uma hora que a sanção não aguentou e caiu isso na nossa vida. Tipo, o diabo vem aqui, varrendo. Tem uma hora que a gente não aguenta mais e cai, mas a gente tem essa atividade de Jesus Cristo, a gente não vai cair. Dalila e o diabo, eles insistem todo dia. O pecado bate a sua porta todo dia. O pecado sempre vai estar aqui, sempre vai ter essa escolha. A gente sempre vai ter a escolha de escolher o pecado. Como a gente também, até o dia da nossa morte, vamos ter a escolha de escolher Cristo. Quem estamos escolhendo ao longo da semana? Estamos brincando com o pecado até o dia que a gente vai cair, ou a gente está se santificando? Ou a gente se aproxima de Deus, ou a gente se aproxima do mundo. Todo dia a gente não tem como você ficar totalmente estagnado. Se você fica parado, você já está errado. Se você fica parado e não se aproxima de Cristo, você já está ficando. Todo dia a gente tem que andar na direção de Cristo. Todo dia a gente tem que se afastar mais do pecado. Porque se a gente permanece onde a gente está, igual Sansão permaneceu, sem tomar nenhuma atitude, a gente vai cair. E depois que caiu, Sansão caiu, depois que cortaram as suas tranças, fala aqui. Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Eu acabei pulando umas partes porque eu esqueci as minhas anotações, mas tem umas partes que toda vez que Sansão ele faz um ato grande de força, fala que o Espírito do Senhor desceu. O Espírito do Senhor desceu e o deu força. Mas nesse momento que ele perdeu as suas forças, deixa claramente aqui: o Senhor o abandonou. Era o cabelo que fazia Sansão forte?
era o voto de Nazireu que fazia Sansão forte? Era Deus que fazia Sansão forte. Era Deus que fazia Sansão ganhar as batalhas. Era Deus que fazia Sansão forte. É Deus que nos faz forte. É o Espírito Santo que habita em nós que nos faz forte. Só que Sansão, em toda a vida dele, em todo o percurso que eu contei, ele nunca deu uma glória a Deus. Nenhuma das batalhas, em nenhuma da... Quem em sã consciência ganha de 1000 filisteus com uma queixada de jumento? E ele não percebeu, não passou pela cabeça dele que aquilo foi graças a Deus. Ele não via o agir do Espírito Santo. Ele não percebia que o Espírito Santo lhe dava força. Ele não percebia. E aí, vamos continuar. 20. E Deus o abandonou. 21. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com corrente de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Bom, Sansão, ele foi furado os seus olhos e colocaram ele na prisão. Vamos continuar, só deixando claro. 23. A morte de Sansão, que está o título aqui. Os governadores dos filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom. Assim, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía nossas terras e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram às custas dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que guiava pela mão: guia-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. E o templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governantes dos filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres, olhando para Sansão e se divertindo às custas dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dar-me força, só mais esta vez. Deixa que eu, de uma vez só, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio, que estavam sustentando o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governantes e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar seu corpo. Eles o levaram à sepultura de Zora e tal no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Sansão, ele ficou cego. Ele foi colocado para trabalhar, perdeu o cabelo, Deus o abandonou, ele estava sozinho. Então, levaram ele para zoar dele. Quando falavam brincar e se divertir com ele, era zoar ele, zoar, porque ele era forte. Ele lutou e ganhou de milhares de filisteus e agora estava ali naquela situação deplorável. Então ele foi no meio das colunas e orou. Eu vou perguntar uma coisa. Ele não enxergou o Espírito Santo dando força para ele toda a vida dele. Todo o tempo que ele tinha aquela força, nunca enxergou
que era tudo graças a Deus. Mas quando ele perdeu aquela força, ele percebeu. Vocês já perceberam que quando a gente está perto de luz, em uma cidade, mesmo que o céu esteja limpo, a gente pode olhar e a gente não vai ver muitas estrelas? A gente não vê muitas estrelas. Vocês podem reparar. Pega uma noite, sai, fica num lugar iluminado e olha para o céu. Vê se vocês conseguem. Nenhuma, quase nenhuma. Porque a luz aqui está fazendo seus olhos se acostumarem com uma luz forte e você não consegue perceber. Sansão, ele não percebia o agir do Espírito Santo. Ele achava que a força era dele. O próprio orgulho dele fazia ele não enxergar que a força dele era Deus. E quantas vezes na nossa vida, durante os dias, a gente não enxerga Deus agindo, não enxerga o Espírito Santo, porque a gente está preocupado com outras coisas. O quanto o mundo está nos cegando, o quanto as paixões dessa terra estão nos cegando, a ponto da gente brincar com o pecado, a ponto da gente ficar ali com Dalila, mesmo sabendo do que ela estava tentando fazer. Sansão, ele nasceu separado, mas ele não morreu separado. Ele cresceu separado, mas quando foi para ele tomar as rédeas da própria vida, ele se afastou de Deus. A gente está numa época da nossa vida, os adolescentes, pré-adolescentes, que agora vocês vão começar a tomar suas próprias decisões. Não vai ser só seus pais que vão definir o que você vai ver, não vai ser seus pais que vão definir o que você vai falar, porque eles não estão com você toda hora. Vocês vão ter que tomar as próprias decisões, igual Sansão teve que tomar quando saiu das casas do pai dele. Mas vocês vão tomar decisões, vocês vão se afastar de Deus, ou vocês vão se aproximar dele. A gente está aqui no sábado, o Espírito Santo veio aqui na hora do louvor, ele está disposto a habitar em qualquer um aqui. Ele sempre está. Ele está disposto a falar conosco. Deus sempre está disposto. É só a gente procurar Ele. Fala na música. Buscar-me-eis e me achareis se me buscarem de todo o vosso coração. A gente tem aqui a oportunidade. A gente tem aqui a oportunidade do Espírito Santo. A gente tem aqui a palavra. A gente tem aqui mais esse dia. E o que a gente está fazendo com essa oportunidade? Estamos escolhendo, estamos nos santificando ou estamos nos afastando? O processo de santificação, a gente tem que se afastar mais. E como eu dei o exemplo das luzes, a gente tem que tirar nossos olhos das coisas desse mundo e olhar para Deus. Porque fala na Bíblia que se seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Esse versículo é muito incrível. Se eu estou olhando para Deus, que é santo, que é perfeito, não tem como eu não me tornar cada vez mais santo, cada vez mais perfeito. Mas Sansão, ele não estava perto de Deus. E quando a gente se afasta, cada vez mais, uma hora a gente cai. E uma hora, Deus não está mais conosco. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Sansão, ele nasceu antes dele do ventre da sua mãe, ele tinha o que mesmo? Hã? Ele tinha essa santidade? Ou ele nasceu para essa santidade? Nasceu para essa santidade. Separado, nasceu reservado. Isso é traduzido por uma palavra que eu já falei aqui, chamada de propósito. Que o propósito ele vem antes de nós. Sansão já tinha nascido e o propósito já tinha dado para ele, sim ou não? Para a mãe dele, né? Ó, esse seu filho quando nascer, ele vai fazer assim, 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 assim. Não foi preparado, escrito lá para ele que tinha que fazer? Sim ou não? É como você vem aqui. Você vem aqui, a palavra é pregada, ó, é assim, assim, assim que a gente tem que viver. Você já nasceu com esse propósito. Você já nasceu separado, eu já nasci separado. Qual é o propósito? Só que nós continuamos sendo que nem Sansão. Sansão foi em lugares que ele não deveria ir.
frequentou ambientes que não era para ele estar. Ele valorizou mais a proposta do que o propósito. É como eu e você. Você tem um propósito, só que você valoriza as propostas, são as propostas que ele tinha para a vida dele. Aí contou um monte de história de Sansão, foi lendo. E ele tem tanta coisa para ser falada só em pedacinhos ali, não precisa nem chegar lá no final da história. Primeira coisa que a gente vai entender é, se você for parar o ponto, ele foi separado para quê? Aí cada detalhe que ele foi separado para não fazer, já tem um objetivo na nossa vida. Então vamos perguntar, quem aqui foi separado? Quem foi separado? Sansão e eu e você, né? Eu pergunto, você sabe o que Sansão tinha que fazer quando ele nasceu? Vê aí. Primeiro lá, 13, leu 13. Ele vai ler aqui, não precisa ler não, olha aqui para mim. Leu 13 aí. Ó, presta atenção. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá, que pertencia à tribo de Dan, e a sua mulher não podia ter filho. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Propósito. Você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não se corte seu cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder de Filisteu. Ele já nasceu predestinado.